No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com mais esta edição do nosso Saúde e Bem-Estar e para falar hoje de terapias alternativas. Você já ouviu falar sobre isso? Ou terapias integrativas? É sobre isso que a gente vai falar aqui ao longo do programa de hoje. E claro, nossa convidada especial é a Savannah Wood, que está com a gente aqui para falar a respeito desse tema. Ela que é psicóloga, facilitadora de constelações familiares, pós-graduada em aromaterapia e medicina integrativa, consultora de saúde e bem-estar do Terra e que vai junto com a gente com essa sua experiência para a gente abordar desse tema. Aliás, tema bastante interessante, né, Savannah? Porque muita gente às vezes tem esse questionamento. O que é uma terapia alternativa? E eu já gostaria de começar perguntando exatamente por isso. O que define terapia alternativa ou integrativa? Certo, olá. A terapia alternativa é justamente uma alternativa além daquilo que a gente conhece como convencional, a medicina tradicional ou a psicologia tradicional. Então, ela tem esse nome alternativa por ser uma outra opção que você tem para integrar ao seu tratamento. E daí vem a questão dessa nomenclatura também de integrativa. Você vai poder integrar essa forma de cuidado da sua saúde com aquilo que você já faz convencionalmente. Esse termo integrativa também diz respeito ao fato de que, em geral, essas terapias, elas não tratam uma única dimensão do ser humano especificamente. Geralmente, os tratamentos vão englobar tanto as questões físicas quanto as questões emocionais de maneira integrada. E é tão interessante isso que você está colocando, porque às vezes, se você não está bem emocionalmente ou psicologicamente, isso vai interferir na sua questão física também, que suscita depois, de repente, doenças que vão ser tratados do modo convencional, né? Exatamente, exatamente. O ser humano é um ser integrado, então a medicina tradicional, ela tem aquela visão cartesiana e acaba muitas vezes tratando da doença especificamente, dentro da sua especialidade. E numa visão mais integrativa, hoje dentro da medicina a gente também tem a medicina integrativa, nessa visão integrativa então vai ser tratado o ser humano como um todo, sem deixar de lado nenhum dos aspectos da sua vida. Né? Nem mesmo a questão familiar, social, tudo isso é levado em consideração na hora de elaborar um plano de tratamento de saúde. A gente falava aqui, antes de começarmos o nosso programa, que a gente tem percebido como tem aumentado o público que tem recorrido aos tratamentos de terapias alternativas. Isso se dá talvez por esse ponto que você colocou muito bem aqui, que você pode fazer de forma simultânea um tratamento convencional e aliar a isso essas terapias alternativas. Isso pode explicar esse crescimento exponencial desse tipo de terapia? Com certeza, porque são terapias que se complementam. Inclusive, uma nomenclatura também que muitas vezes é usada é terapias complementares. Sim. Porque elas vão complementar o tratamento convencional. Então, eu costumo dizer que dentro do tratamento tradicional, às vezes, a pessoa vai encontrar, tanto o profissional quanto o paciente ou cliente que está buscando, ele vai encontrar um limite. Parece que as respostas vão até ali e ele sente necessidade de buscar mais. Então, as terapias integrativas, elas vão trazer algo a mais. Mas o contrário também acontece. Então, muitas vezes a pessoa ela está fazendo um tratamento alternativo, uma terapia integrativa, mas ela sente a necessidade de um tratamento convencional. Então, as duas se complementam. Esse é um dos fatores que, com certeza, colabora para o aumento da procura desse tipo de terapia, mas eu diria também que as pessoas têm buscado mais do que tratar doenças, investir na saúde. Graças aos avanços da medicina, né, nós temos uma expectativa de vida muito maior hoje, então nós vamos viver mais e nós queremos viver mais com qualidade. Então, as terapias integrativas ou os tratamentos integrativos, eles vão trazer essa possibilidade da gente prolongar a nossa vida com mais saúde, com mais bem-estar. Então, elas não só tratam doenças, mas principalmente promovem saúde e qualidade de vida. Muito bem, Savannah, a gente já vai começar a falar um pouquinho de uma forma mais objetiva sobre algumas dessas modalidades de terapias, mas quando a gente fala, por exemplo, de tratamentos convencionais, se eu vou a um médico, eu vou passar por uma consulta, ele vai me solicitar alguns exames, a partir daquele diagnóstico, ele pode inclusive me recomendar para um especialista, de acordo com aquilo que for diagnosticado. Quando a gente fala de problemas emocionais, isso é um pouco mais complicado, porque você descobrir a origem daquele problema
E de que forma vocês, por exemplo, que trabalham com terapias alternativas, podem direcionar? Ah, você pode, de repente, esse tipo de problema emocional que você está passando, uma constelação familiar, uma barra de Axis, de que forma a pessoa pode escolher que tipo de terapia? Ou ela pode iniciar uma da sua preferência e depois ir modificando? Como é que funciona essa escolha da terapia adequada? É uma pergunta bastante interessante, porque no modelo médico tradicional, em geral, a pessoa vai ao médico, escolhe um médico de sua confiança e aquilo que o médico orientar ela vai fazer. Eu vejo que no âmbito da saúde mental, as pessoas procuram mais por aqueles profissionais com quem elas se identificam, com quem elas se sentem à vontade. Então, também cabe ao profissional da área de saúde mental que vai atender essa pessoa, que ele perceba que tipo de terapia ele pode indicar que vai complementar o tratamento, mas que também vai estar de acordo com os valores dessa pessoa, com aquilo com o que ela se sente Sim. mais à vontade. Então, às vezes, você indicar barras de Axis para uma pessoa que tem muita necessidade de falar, de conversar, de expor, de ouvir do profissional um direcionamento, pode ser que a barra de Axis já não seja tão indicado, porque é um modelo de terapia onde a pessoa fica mais quietinha. Sim. É um modelo de terapia quântica, então se trata de vibrações energéticas. Então, essa questão de com o que o paciente se sente mais à vontade é algo que conta muito quando a gente está falando dessas terapias alternativas. Muito bem, entre as terapias alternativas a gente pode falar um pouco sobre constelação familiar, ou constelações familiares, né, que tem sido uma das mais procuradas ultimamente, as pessoas têm recorrido a esse tipo. Poderia explicar um pouquinho como funciona e em que situações ela costuma ser indicada? Certo. Bem, eu sou psicóloga de formação, então eu vinha trabalhando com o modelo tradicional da psicologia em consultório, mas chegava num determinado momento que eu percebia que faltava alguma coisa para eu conseguir ajudar mais o meu paciente. Quando eu conheci as constelações familiares, e eu preciso frisar que a constelação familiar ela não é uma especialidade da psicologia, ela não é restrita a psicólogos, mas foi um modelo de conhecimento, uma filosofia que me encantou, né, por aquilo que trazia, que vinha de encontro com aquilo que eu já percebia nos meus pacientes, então explicou muita coisa daquilo que eu podia observar fenomenologicamente no meu consultório. E foi uma técnica que me propiciou avançar um pouco mais. Então, o que a constelação familiar vai buscar? No histórico deste paciente, na história da sua família, quais foram as situações que essa família vivenciou, eventos traumáticos que talvez tenham gerado um impacto muito profundo. E é importante a gente entender que o que impacta uma pessoa gera um estresse, e esse estresse ele fica registrado nas células. Então, aquilo que nós recebemos no nosso DNA não é somente a cor do cabelo, a cor do olho, que formato que vai ter o nosso nariz. Não são só essas informações físicas que a gente recebe no DNA. A gente recebe essas informações também dos traumas, né? Então, muitas vezes, o que a pessoa está vivendo neste momento, uma dor, um sofrimento, um conflito, pode ter relação, sim, com coisas que aconteceram com os seus antepassados. E a constelação familiar é uma técnica que vai ajudar a encontrar onde está esse trauma, o que foi, o que possivelmente aconteceu nessa história que pode estar influenciando nesse sofrimento, e também vai ajudar a liberar essa pessoa para que ela possa seguir um caminho com mais saúde, com mais tranquilidade, sem ficar, sem esse sofrimento que ela está carregando agora. Você toca num ponto que é bastante interessante. E aí eu tentando aqui fazer um exercício de imaginação, fazendo esse regresso lá para voltar a esse trauma. E às vezes tem traumas que eles são muito fortes, muito significativos para a pessoa. Você trazer essa pessoa novamente a esse ponto traumático. Existe, por exemplo, dentro do acompanhamento, até chegar a esse ponto, uma preparação para isso, porque às vezes a pessoa, ela, quando se depara com esse trauma, talvez ela não esteja pronta para lidar com aquela situação. De que forma isso é preparado para que a pessoa, ao se confrontar com esse trauma, ela possa estar pronta para superá-lo? O nosso cérebro é muito inteligente, então, na verdade, quando a gente está diante de uma situação que seria insuportável, o nosso cérebro paralisa e ele não vai adiante. Então, a gente percebe que tem pessoas que, por mais que você proponha um caminho para ela encontrar aquela dor, aquele sofrimento, muitas vezes ela se nega com
com comportamentos do tipo não ir para terapia, por exemplo, ou outros comportamentos como, não me lembro, não sei o que é, não faço ideia. Então, é importante que o profissional tenha essa delicadeza de não forçar quando a pessoa está demonstrando que tem mecanismos de defesa que estão atuando com muita intensidade, porque esses mecanismos de defesa, eles são para uma proteção da psique. Mas geralmente quando a pessoa procura pelo tratamento, é porque ela está disposta, está aberta a olhar para isso. Sim. Então, mesmo que vá ter uma descarga emocional muito grande, quando o profissional está preparado, está bem habilitado, por isso a escolha do profissional também é um ponto muito importante. Quando o profissional está bem habilitado, ele vai conduzir essa pessoa realmente para uma ressignificação. Então, não é simplesmente colocar ela em contato com a dor por nada. Sim. É justamente para que ela possa agora, utilizando a maturidade que ela tem hoje, utilizando a ideia de que ela sobreviveu, de que ela está bem, ela pode sim dar um novo sentido para aquilo que foi vivido. Então, seja constelação familiar ou uma terapia convencional ou outros tipos de terapia alternativas, não vai acontecer simplesmente da pessoa olhar para o trauma, descobrir a dor e ficar nisso, mas é justamente a possibilidade de sair da dor, de ter um novo olhar para isso. E é muito interessante isso que você está colocando, porque o profissional ele vai conduzindo, né, ali, o paciente até esse problema, mas quem vai resolver o problema é o próprio paciente, porque é ele que vai saber lidar com essas situações. Vocês, como profissionais, vão facilitando para que ele encontre esse caminho adequado. E aí outro ponto interessante, porque se a gente pegar nesse momento, nós todos passamos por traumas na vida da gente, e às vezes por dificuldade do dia a dia. Quando passa 3 dias depois, você fala que você já passou por aquilo tudo, você lidou com a situação, aí você fala assim, se eu pudesse voltar ali agora, eu agiria de outra maneira, eu ia fazer dessa forma ou de outra. Exatamente que essa terapia tenta mostrar para as pessoas que ela pode passar por aquele problema, mas conduzir de maneira diferente para o futuro. Né? Exatamente, e essa compreensão de por que foi desse jeito que aconteceu, já é uma compreensão que traz um alívio para a pessoa, né? Ela fica mais claro, foi assim, mas foi assim por um determinado motivo. Se ela está carregando alguma culpa em relação a isso, ela já tem oportunidade de deixar o que não é dela com outra pessoa, com alguém do lado de fora, né? E poder seguir diferente, então. Ou seja, você tem a partir daí muitos benefícios, né? Porque quando você supera esse tipo de coisa que você traz por anos e que isso influenciou inclusive na vida das pessoas que estão à sua volta, pela forma como você age, aquilo passa a ser uma nova vida para essa pessoa que entende isso, né, Savana? Com certeza, com certeza. E olha, eu vou te falar que o primeiro benefício que a pessoa que faz uma constelação familiar, por exemplo, que é um modelo de terapia onde a pessoa vai fazer em uma única sessão, né, diferente da terapia convencional, que você passa várias sessões falando sobre o mesmo assunto, muitas vezes para poder ir elaborando isso, encontrando alternativas diferentes para lidar. Na constelação familiar, você leva um tema, um assunto, e aquele assunto é constelado, como a gente costuma falar, uma vez. Então, começa a sessão onde a pessoa está ali, às vezes, com uma sensação ruim, né, uma sensação desagradável, uma sensação de peso. E ao final da sessão de constelação familiar, quando eu pergunto como você está se sentindo agora, 99 talvez por cento das pessoas dizem, eu estou aliviada. Olha só. Parece que eu tirei um peso das minhas costas. Então, esse é o primeiro efeito que uma constelação familiar tem. E depois, claro, com esse alívio, essa pessoa vai poder assumir uma postura diferente diante da vida e aí as outras mudanças vão acontecendo consequentemente. Perfeito. Só para mim entender, porque a gente está falando bastante de constelação familiar e essa analogia, talvez, com esse nome, porque a gente fala da constelação estelar, porque você tem uma constelação que são formadas de muitas estrelas e que formam lá o conjunto. Seria mais ou menos porque nós somos formados pelas nossas emoções, pelo aquilo que somos fisicamente. Seria mais ou menos essa analogia que você faz com o nome, com a nomenclatura? Não somente isso, mas na verdade assim, existe uma dificuldade de tradução aqui, porque o termo original, que eu não vou saber falar aqui agora, ele é na língua alemã.
Sim. Então, para encontrar um termo no português que correspondesse exatamente àquele termo em alemão, o mais próximo, o mais parecido foi constelação. Sim. Mas aqui é o sentido de sistema. Então, assim como nas constelações, cada uma tem o seu lugar e o seu lugar tem relação com o lugar do outro, né? Para que isso funcione, para que nas constelações todos os astros exerçam o seu papel, vamos dizer assim, bem exercido, é necessário que esse sistema tenha uma harmonia. Legal. Então, é nesse sentido que o nome constelação vem para mostrar que nós fazemos parte de um sistema familiar e que para que haja uma saúde, para que haja prosperidade, para que o amor possa fluir, é necessário que exista também uma certa harmonia, para que cada um tenha seu papel, assuma o seu lugar, né? E as nossas relações, todas elas estão interferindo umas nas outras. Então, eu tenho vínculos com os meus familiares, mesmo que eu não tenha uma convivência com eles. Mas nós fazemos parte do mesmo sistema, então estamos influenciados uns pelos outros. Perfeito, acho que ficou bastante claro com relação a isso. Ô Savana, você, a princípio você disse aqui, veio da psicóloga de formação, então, ou seja, tem do tratamento convencional e também está lançando mão de terapias alternativas. E todos os segmentos, seja convencional como terapias, sempre passam por olhares críticos. Tem pessoas que são céticos em relação a isso, a outro assunto, não gostam do médico por A ou por B, enfim, as críticas acabam surgindo. Com relação aí às terapias alternativas, sobretudo constelações familiares, quais são os principais mitos, as principais críticas que você já se deparou ao longo dessa sua experiência ou que você já teve conhecimento? Bom, pelo próprio termo, eu acredito que algumas pessoas, termo constelação, como você abordou antes, eu acredito que algumas pessoas acabaram fazendo um pré-julgamento que pudesse ter a ver com astrologia, alguma coisa assim. Então, esse pré-julgamento faz com que algumas pessoas que tenham algumas crenças, então, prefiram se afastar. Mas, assim, aquilo que eu mais senti de crítica das pessoas foi em relação à religião. Sim. Não se deve fazer isso, mas algumas pessoas infelizmente fazem, colocar a constelação familiar na mesma prateleira da religião, assim, né? E fazer uma comparação. Elas não estão na mesma prateleira. É preciso entender que constelação familiar é uma técnica terapêutica que não está no mesmo patamar das religiões, são coisas diferentes. Embora elas estejam falando muitas vezes do mesmo assunto. Está falando sobre relações familiares, né? Está falando sobre a vida, está falando sobre o sofrimento. Então tem algumas coisas que naturalmente a gente vai enxergar dentro da teoria da constelação familiar que vão estar também... teológica, por exemplo. Isso, né? Acontece que tem algumas pessoas também que acabam comparando a sessão de constelação familiar com uma sessão espírita. Sim. E por que esse equívoco acaba acontecendo? Numa sessão de constelação familiar, quando ela é feita em grupo, existem pessoas ali naquele grupo que vão servir a quem está fazendo a constelação para representar papéis de pessoas da sua família. Então, o que ocorre ali é uma representação de papéis e muitas vezes essa representação de papéis é de pessoas da família que estão vivas, mas também acontece de haver uma representação de pessoas da família que já faleceram. Sim. No entanto, aquela comunicação, aquela conversa que acontece durante uma constelação, em hipótese alguma é uma comunicação com outra dimensão. Sim. Né? Então, não, quando a pessoa está ali conversando com alguém que representa a sua avó que já faleceu, ela está falando aquilo para organizar tudo aquilo na psique dela, no seu ser, né? E por mais que talvez a representante da avó vai ter alguma manifestação emotiva naquele momento, porque nós somos humanos, então nosso campo de percepção está ali à disposição. Não significa também que aquela manifestação emotiva corresponde ao que a avó, né? Não há uma incorporação, né? Então isso precisa ficar bem claro que são coisas completamente diferentes. Mas quando alguém escuta, ouve falar sobre a constelação, sem ter a oportunidade de
estar numa vivência de constelação e poder constatar pessoalmente o que se trata pode causar uma certa estranheza e aí vem os julgamentos e as críticas. Né? Isso. Perfeito, mas acho que foi muito claro, né, com relação a de que forma se dá isso nas sessões. Mas também, claro, a gente está falando aqui de tratamentos alternativos, com a psicologia sendo também utilizada bastante nesse sentido, a questão também das constelações, mas vocês às vezes precisam lançar mão também de outras ferramentas. Aí eu quero falar um pouquinho dos óleos e essências que podem ser utilizadas também dentro desse trabalho que são feitos por você. Queria que você falasse um pouquinho de como eles podem atuar de forma efetiva dentro dessa terapia. Muito bem, muito interessante, porque, veja, no meu trabalho convencional, como eu disse antes, chegou um momento que eu precisei lançar a mão de um outro conhecimento para tentar ir além. E com os óleos essenciais não foi diferente. Eu comecei a ver que na dimensão física, integrada com a psíquica, talvez eu pudesse lançar mão de algum recurso a mais que auxiliaria os meus pacientes ou as pessoas que não são meus pacientes, mas com quem eu me encontro e que querem uma alternativa para equilíbrio das emoções, para melhorar a saúde. E eu descobri que os óleos essenciais poderiam fazer isso, foi por uma experiência pessoal, viu? Eu tive um momento da minha vida que, por consequência de um quadro de estresse muito grande, eu comecei a ter crises de ansiedade. Aí, galera, e a minha psicóloga na época é que me sugeriu, utilize o óleo essencial para o controle da crise de ansiedade. Me ensinou como eu deveria utilizar, e eu comecei a usar. E eu fiquei impressionada com os efeitos e naturalmente fui querer saber mais sobre isso, né? Então fui conhecendo cada vez mais e hoje faço essa pós-graduação em aromaterapia e medicina integrativa, porque então aquilo que nós falamos no início, a saúde emocional pode afetar a física, assim como a física afeta a emocional, e o óleo essencial ele traz essa possibilidade da gente cuidar da saúde física e da psíquica ao mesmo tempo, de uma forma eficaz e gostosa. Eu falo que tem certos cuidados com a saúde que são bons, mas não são gostosos. Fazem bem para a saúde. E a aromaterapia é uma forma muito gostosa. Então, basicamente, a aromaterapia se trata de você utilizar esse extrato da planta, né, que é o óleo essencial. Então, ele é extraído da planta e é aquela parte da planta responsável pela sua imunidade. A imunidade da planta mantém a planta viva na natureza. Então, ele tem muitos compostos químicos ali, que tem um potencial terapêutico muito grande para a nossa saúde. Por ser, então, esse extrato só da parte mais medicinal da planta, vamos dizer assim, então ele acaba tendo um potencial muito grande para a nossa saúde, é um produto muito concentrado, onde com poucas quantidades a gente já consegue um efeito muito grande. E a gente pode utilizar a aromaterapia de 3 formas. A gente pode utilizar o óleo essencial na forma aromática, que seria você inalar uma gota de óleo essencial, pingando na sua mão, cheirando aqui, ou deixando num difusor, que é um aparelho que vai ali difundindo esse óleo essencial. Então você vai respirando essas moléculas, e essas moléculas entram em contato com o nosso sistema límbico, né? Aqui o nosso cérebro responsável pela nossa regulação emocional, então imediatamente já vai mandando aquelas mensagens para o nosso corpo poder ter um equilíbrio. Mas além da forma aromática, a gente pode fazer o uso tópico, que seria passar na pele, então para alergias, ou às vezes para dor em algum determinado ponto, uma cicatrização, então você pode utilizar o óleo essencial de maneira tópica sobre a sua pele, ou até mesmo passando nos pulsos para que entre em contato com a nossa corrente sanguínea mais rápido e faça um efeito sistêmico. E existe também a possibilidade da gente fazer ingestão de óleos essenciais. Não são todas as marcas, na verdade eu conheço uma única marca em que é recomendada a ingestão de óleo essencial porque ela tem o certificado de pureza testada e garantida. Então, para algumas situações que talvez afetem aí nosso sistema digestivo, que a gente precise de um efeito mais sistêmico, vai ser possível fazer a ingestão de óleos essenciais. Então, ele realmente vem para cuidar da saúde de uma maneira bem integral. É tão interessante isso que você fala com relação à aromaterapia, porque quem costuma, às vezes, quando você tem um contato primário com esse tipo de produto,
é óbvio que já é perceptível. Tem muita gente que tem o costume de fazer o incenso, por exemplo, se você chega naquele ambiente, você já percebe aquilo, e é interessante como aquilo é relaxante e vai deixando você, parece que preparando você para aquele ambiente. Isso é muito bacana. Por exemplo, quando a gente fala da medicina tradicional ou convencional, por exemplo, se você vai tratar de determinado problema, o médico vai prescrever lá um medicamento específico para aquilo. Os óleos essenciais também são assim? Por exemplo, está lá dentro de um tratamento alternativo, você falou agora há pouco a questão do estresse, por exemplo, crise de ansiedade. Você vai usar um determinado tipo de essência. Para os outros problemas emocionais também se faz dessa mesma forma? Existe uma essência específica para cada situação? Sim, existe. Então, um óleo essencial, ele pode servir para muita coisa. E um mesmo problema de saúde podem ter diversos óleos essenciais que sirvam para aquilo, né? Então depende de quais são os compostos que aquela planta tem. Então muitas vezes tem algumas plantas que têm mais de um determinado composto, menos de outro, mas a gente pode encontrar às vezes um mesmo composto em diferentes plantas. Os óleos essenciais, você consegue ter uma certa autonomia na utilização deles, né? Não é tão difícil de você saber, você não precisa de um estudo como o estudo da farmacologia, por exemplo. Então, de modo geral, você consegue, com um conhecimento mais básico, conseguir cuidar ali da sua família, da sua saúde, com tranquilidade. Mas o ideal é que você tenha alguém que possa te orientar. Então, um consultor de saúde e bem-estar ou um aromaterapeuta para aquelas situações mais específicas. Se você quer contar mesmo com os óleos essenciais para ter um efeito, né, potencializado, então o ideal é que você tenha um profissional que possa te orientar de questões mais específicas. E olha, hoje muitos médicos estão utilizando os óleos essenciais também para complementar os seus tratamentos. Que legal. Muitos estudos científicos sendo desenvolvidos, né, porque realmente a medicina está reconhecendo. Eu ia até te perguntar sobre isso, né, se existe base científica comprovando, né, que a eficácia e a eficiência da aromaterapia. Tem. Né? Se você entrar num site, por exemplo, como o PubliMed, que é onde a maior parte dos artigos da área da medicina são publicados, né, é uma plataforma ali de respeito, você procurar por pesquisas com óleos essenciais, milhares e milhares de pesquisas hoje até porque não tem muita contraindicação em relação a isso, diferente do que é um medicamento farmacológico, né? Os efeitos colaterais é muito difícil existir, a gente não pode afirmar que não existe de forma alguma, mas é muito mais difícil de existir efeito colateral da utilização de um óleo essencial do que de uma medicação sintética, com certeza. Ô Savana, quando o papo é bom, o tempo passa, a gente não percebe, a gente está caminhando já para o final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria falar contigo a respeito disso, porque a gente, quem resolva procurar uma terapia alternativa, existe questão de idade, por exemplo, eu posso desde criança já ser inserido dentro de uma terapia alternativa, existe um limite lá também mais para idade mais avançada, ou podemos dizer assim que as terapias alternativas são livres para qualquer faixa etária? Com certeza, livres para qualquer faixa etária. Tem algumas terapias alternativas que então a maneira de conduzir isso vai ser um pouquinho diferente, como por exemplo na constelação familiar. Se é uma situação que é a criança o sintoma está na criança, eu faço a constelação familiar com os pais, né, ou só com a mãe e não com a criança, mas não que a gente não possa fazer exercícios sistêmicos que possam ajudar essa criança. No caso da aromaterapia, a gente sempre vai indicar diluições que façam com que essa aplicação seja mais adequada para a criança, para não correr o risco de irritação na pele, por exemplo, de uma sobrecarga no fígado, então, de acordo com cada idade, e aí os idosos a mesma coisa, eles também têm um organismo mais sensível, então essa questão da aromaterapia a gente sempre procura olhar a questão da idade, mas todos podem lançar mão das terapias alternativas sem sombra de dúvida. Muito bem, Savana, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, tínhamos aqui muitos temas que a gente podia abordar, mas o nosso tempo chegou ao final. Mas quem quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, saber um pouquinho mais, ficou curioso, olha, eu quero entender um pouquinho melhor sobre isso, de que forma encontra você, de que forma as pessoas podem ter acesso a esse conteúdo? Tá certo, pode me encontrar no Instagram, @savanapsi. Ali eu tenho várias informações, tanto sobre constelação familiar, óleos essenciais, sobre o meu trabalho como psicóloga também. Telefone, fica à vontade. 679-9972-4990. Enfim, sou super acessível, entra em contato comigo, a gente conversa, tira dúvidas. Bacana. À disposição.
Estamos à disposição. E aqui também, claro, você pode deixar aqui, de repente, um comentário, buscar, a gente vai responder e vai te encaminhar para que você possa ter acesso a isso tudo. Primeiro, quero te agradecer pela disponibilidade de falar sobre isso, um assunto bastante interessante, bastante bacana e super atual, né? Porque muita gente está precisando, talvez, exatamente disso, de se reencontrar, de ressignificar a sua vida. Isso pode passar exatamente quando você resolver buscar um tratamento alternativo. Seja sempre bem-vindo à nossa Saúde e Bem-Estar. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem, você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe este conteúdo para que possa chegar a outras pessoas também, que o assunto foi bastante interessante. Estava com a gente no YouTube? Deixe seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM. Na próxima semana, o Saúde e Bem-Estar estará de volta. Um abraço, até lá.